Olá, tudo bem? Para essa questão, eu fiz um pequeno desenho aqui, onde eu tenho um avião, uma trajetória circular e ele está inclinado com um ângulo θ em relação à horizontal. Tudo bem? Ó, perceba que ele está inclinadinho aqui e ele faz um θ com uma horizontal. E daí eu começo a traçar as forças. Quando eu tenho um avião em voo, desconsiderando a resistência do ar, né? Eu tenho apenas duas forças atuantes, a força peso, que é sempre vertical para baixo, e a força de sustentação, que ela é perpendicular ao avião, ou seja, ela faz 90 graus com o avião. Então, uma coisa que eu posso afirmar com certeza é que entre essa força e o avião existem 90 graus. Tudo bem? Então, se aqui eu tinha θ e aqui eu tenho que fechar 90 graus, então aqui eu tenho 90 menos θ, né? 90 graus, que é o total, menos o θ, eu tenho esse ângulo. E daí agora a gente vai ter que lembrar de uma pequena propriedade lá da matemática na trigonometria, que diz que os ângulos complementares, ou seja, que a soma deles forma 90 graus, como o θ e o 90 menos θ, a soma deles, quando a gente junta eles, forma 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro, e o cosseno de um é igual ao seno do outro. Por exemplo, o seno de θ é igual ao cosseno de 90 graus menos θ, e o cosseno de θ é igual ao seno de 90 graus menos θ. Tudo bem? Como essa força de sustentação aqui ela está inclinada, a gente começa a decompor ela. A sua componente vertical terá a função de se anular com a força peso. Por que que ela se anula? Porque a gente sabe que é uma curva nivelada. Se ela é nivelada, ela se mantém a uma mesma altura, não há nenhuma aceleração. Então, se não há aceleração, não há força vertical resultante. Logo, a força de sustentação Y se anula com a peso, igual eu coloquei aqui. E além disso, a força de sustentação também tem a sua componente horizontal, que a gente diz que é a força centrípeta. A força centrípeta não é uma força por si só, ela depende que outra força atue como sendo ela. Nesse caso, a componente horizontal da força de sustentação vai atuar como sendo a força centrípeta. Então, eu coloquei Fsx é igual à força centrípeta. Aqui, eu desenhei para você mais ou menos como que fica o triângulo da decomposição dessa força de sustentação. Nós temos a hipotenusa, que é a própria força de sustentação. Nós temos a força de sustentação Y, que será igual ao peso. E nós temos a força de sustentação X, que será igual à força centrípeta. Tudo bem? Então, eu sei dizer que a força centrípeta é o cateto adjacente em relação a essa força de sustentação. Veja como elas estão juntas. Então, como aqui é 90 graus menos θ, eu tenho que considerar o cosseno de 90 graus menos θ. Mas por aquela propriedade que a gente já viu, o cosseno de 90 graus menos θ é igual ao seno de θ. Então, eu afirmo que seno de θ, que seria o cosseno de 90 graus menos θ, é Fsx sobre F, né? Porque cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno de 90 graus menos θ é igual ao seno de θ. Então, eu só substituí aqui e fiz. Como a força Sx é igual à força centrípeta, eu só substituí e fiz a relação. A mesma coisa eu fiz aqui com a força peso. Ó, o seno de θ, né? O seno de 90 menos θ seria igual à força peso. Ou eu também posso afirmar, por esse triângulo, que o cosseno de θ seria igual aqui a esse cateto adjacente. Então, eu coloco cosseno de θ igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa, que é igual ao peso sobre a força de sustentação. E daí eu começo a fazer a minha álgebra. Ó, força centrípeta eu passei para cá multiplicando. Força centrípeta é igual a força de sustentação vezes o seno.
E eu também sei que o peso é igual à força de sustentação vezes o cosseno. Tudo bem? Então, ó, aqui eu substituí. Se o seno de θ é 0,8, se você aplicar na equação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, você terá que para um seno de 0,8, você tem um cosseno de 0,6. Então, eu só peguei essa formulazinha aqui e apliquei. O cosseno é 0,6, é igual ao peso, que é massa vezes gravidade, sobre força de sustentação. Eu só passei o Fs para cima e o 0,6 para baixo. E aqui eu tenho que a força de sustentação é igual a m vezes g sobre 0,6. E daí eu comecei a igualar. Se a força centrípeta é igual à força de sustentação vezes o seno, eu tenho que a força centrípeta, que é mv² sobre r, é igual à força de sustentação, que eu achei aqui m vezes g sobre 0,6, vezes o seno, que é 0,8. Então, eu corto as massas, porque elas estão dos dois lados. A velocidade, quando a gente passa para metros por segundo, fica 40 metros por segundo, 40 ao quadrado sobre r. E aqui eu simplifiquei. 0,8 sobre 0,6 pode ser escrito como 8/6 também, que simplificando fica 4/3. Então, eu só multipliquei cruzado. Esse 4 eu passei para cá dividindo. 40 ao quadrado fica 1.600, vezes 3/4, 1.200, e assim a gente tem o raio em metros, tudo bem?